Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé, o tema é Alegria e eu sou Adilson Bonfim. O livro para meditação é o livro de João, o capítulo é 12, o versículo é 1 e diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Meus amados irmãos, nós temos que lembrar que isso aqui é uma semana antes de Jesus Cristo morrer. É uma semana antes, é na semana que antecede a morte de Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo, todo mundo sabe, o significado de Jesus Cristo é Jeová é salvação. Nós temos um libertador que veio antes de Jesus, que era precursor de Jesus, que foi Josué. Josué significa Jesus, é uma palavra transliterada do aramaico e significa Jesus. Então Jesus é Josué, são a mesma palavra, a raiz é a mesma. E Josué foi quem atravessou o Jordão. O Rio Jordão fica nas cercanias de Jerusalém e Jesus também atravessou o Jordão. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, ele foi levado para o Monte da Tentação para ser tentado por Satanás. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Os termos que nós vamos falar um pouquinho sobre eles é Páscoa. O que significa Páscoa? A transliteração é Pacha, de origem aramaica esse nome, ele é aramaico. Por quê? Porque esse nome foi dito pela primeira vez quando o povo de Deus ainda falava o aramaico, na época que eles foram libertados ou libertos do Egito. A primeira Páscoa foi quando nas 10 pragas do Egito, na 10ª praga, que foi a mortandade dos filhos, né? E naquele tempo lá, aquela praga foi celebrada a primeira Páscoa. E dentro dessa situação, significa sacrifício pascal, que era comum ser oferecido por ocasião da libertação do povo do Egito. Muito bem, meus amados irmãos, aqui, neste instante, o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, que foi imolado para salvação nossa, ele vai aparecer nesse texto. Nesse texto é Jesus Cristo, está se referindo a Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. E nós tínhamos 2 cordeiros. Nós tínhamos um que era sacrificado dentro da cidade, que era sacrificado dentro do arraial, e o outro que ia para o deserto, onde o sacerdote impunha as mãos sobre ele para que ele levasse o pecado do povo. Aí, os 2 são Jesus Cristo, porque na antiga aliança precisava de 2 para fazer o serviço de um. E na nova aliança, Jesus Cristo veio e unificou esse sacrifício. Veio e unificou esse sacrifício. Para que nós pudéssemos ter vida hoje e vida em abundância, foi necessário que o testador, ou seja, Jesus Cristo, morresse para que o testamento dele tivesse validade. E aí é a nova aliança, ou o Novo Testamento, como nós lemos que as cartas e as boas novas estão no Novo Testamento. Para não relatar todos os livros do Novo Testamento, então nós falamos apenas esses para que a gente tenha uma noção prática da coisa. Muito bem. O outro termo que nós temos, que nós transliteramos, trouxemos do aramaico,
é Betânia, ou Betânia, que é escrito dessa forma. E esse termo significa casa da miséria, ou casa dos miseráveis. Lázaro, meus amados irmãos, era leproso. Lázaro é aquele de quem Jesus Cristo fala lá em Marcos 16, 20. É o mesmo Lázaro que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Então aquela história, aquela falácia de que Lázaro era um homem muito rico e não sei o que, é mentira. Ele morava na vila dos miseráveis. E Jesus Cristo conviveu muito com ele. E aquele texto que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, de 20 a 25, retrata do rico e Lázaro. Lázaro é Lázaro, o que foi ressuscitado de entre os mortos. Amém, meus amados irmãos? Este estudo, esse breve estudo, relato, é para que nós possamos entender, meu irmão, meus amados irmãos, o que é que nós precisamos fazer. O que é que nós temos que fazer? Ide e pregai o Evangelho. Jesus Cristo foi a todos os lugares pregar o Evangelho, lembrando que Jesus Cristo era rico. Quando Jesus Cristo nasceu, ele recebeu ouro, incenso e mirra para viver uma vida abastada. E o pai dele não era aquele homem pobre que todo mundo pensa que é. Se você for fazer uma leitura mais acurada daquele texto que fala de José e tal, aquela situação todinha, você vai compreender. E faça um estudo sobre José, o pai de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo era rico, ele se fez pobre, ele era rico no céu e rico aqui na terra, se fez pobre para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós fôssemos ricos. Amém, meus amados irmãos? Bom dia, Deus abençoe, muita paz e muita prosperidade.